Olá, a partir de agora você acompanha o Direto da Redação e a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD. Essa lei ela protege os consumidores para que as empresas, ao receber os nossos dados, como CPF, RG, o nosso endereço, nosso telefone, não repasse para outros contatos, mantenha isso em segurança. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Karina Gaia, que é advogada especialista em privacidade de dados. Karina, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse qual é o objetivo dessa lei e como é que ela funciona. Então, obrigada, Daniel, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês desse programa, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio a trazer uma obrigação para as empresas e também para os órgãos públicos, tá, Daniel? De proteger de uma forma mais concreta todos os dados pessoais. E que dados pessoais são esses? Então, eles vão além de um RG, uma CPF, um e-mail, tá? Então, uma biometria, tá? Uma geolocalização, dados de saúde, dados de crianças e adolescentes. Então, são todas essas informações que agora merecem uma proteção especial. Toda empresa, Karina, tem a obrigação de proteger os dados dos consumidores? Sim, a lei ela é direcionada a todos, tá? Então, independentemente do porte da empresa, a gente pode estar falando de uma microempresa, de uma EPP ou de uma multinacional, sim, essas empresas vão ser obrigadas. Havendo tratamento de dado pessoal, vai haver a obrigação do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje em dia, poucas empresas estão aí em conformidade com essa legislação, né? Por que isso acontece? A lei é relativamente recente, já existe uma conscientização, tá? Mas ainda caminhamos a alguns passos para que essa adequação se torne algo mais concreto e que faça parte aí do dia a dia das empresas. A gente já vê um movimento, sim, de empresas maiores e até uma pressão, digamos assim, do consumidor, do titular de dados, que já entende e já tem uma consciência de que, em não havendo o tratamento, uma proteção adequada daquele seu dado, ele realmente pode até evitar de fazer uma compra ou fazer uma transação ali naquele e-commerce ou naquele estabelecimento comercial físico, se ele não sentir a segurança da proteção. E o que é que as empresas devem fazer para se adequar à norma? Para começar, a conscientização, tá? Principalmente do pequeno e do médio empresário, ela vai ser muito importante, tá? Uma consultoria especializada também para que se entenda o que exatamente é necessário e de acordo com o porte da empresa, vai ser também bem interessante para que não se faça algo nem maior nem menor. No nosso caso, a gente procura muito customizar as necessidades para aquele cliente, tá? Então, por quê? Porque a lei pede medidas práticas, tá? A LGPD é uma lei que pede que a empresa adote medidas técnicas e de segurança apropriadas. Então, junto com uma assessoria jurídica, é necessário que a empresa tome medidas realmente de segurança. Então, a gente está falando de um firewall adequado, a gente está falando, por exemplo, de um e-mail certificado. Então, é importante que haja realmente medidas nesse sentido, né? Então, é de fato interessante que haja um acompanhamento. Mas, antes de tudo, Daniele, a conscientização, né? A conscientização do proprietário do negócio, da equipe, que tipo de empresa vai estar ali por trás, enviando o site com os dados daquele cliente. Então, aquele cuidado básico já é um grande começo. Qual é a punição para quem não cumprir? O que é que veio de interessante com essa nova legislação? Nós temos um órgão regulador, uma agência reguladora, assim como a gente tem outras, como a gente tem uma específica para a defesa do direito do consumidor. A agência se chama hoje Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a ANPD, é um órgão que está sob a alçada atualmente do Ministério da Justiça, já está em atuação. Nós já temos empresas e órgãos públicos que receberam autos de infração, que já estão sofrendo punições. E essas punições, Daniela, essas sanções, elas vão desde sanções financeiras, pecuniárias, que podem atingir, acredite, até a cifra de 50 milhões de reais por cada infração, tá? Limitada ao faturamento anual da empresa, mas até mais grave do que isso, o órgão regulamentador ele pode fazer o bloqueio do uso daquela base de dados do cliente ou mesmo determinar a interrupção das atividades. Então, veja, a gente se preocupa
com a penalidade financeira, mas imagina o que seria para uma determinada empresa ter ali a suspensão do seu banco de dados por um determinado período, né? Então, todo cuidado é importante porque, havendo um vazamento de dados, havendo um incidente de segurança, havendo a detecção da não adequação das medidas, a autoridade já está aí e já começou a fiscalizar. Existe aí algum canal de denúncia que o consumidor possa acessar? Sim, o consumidor que sentir que os seus direitos, né, o titular de dados que entender que os seus direitos estão sendo violados, ele pode acessar diretamente o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, anpd.gov.br, e lá já existem formulários específicos de denúncia. Tá? Então, é bem interessante porque realmente já existe na prática e o que está faltando aí é acontecer talvez uma divulgação maior daquilo. E lembrando, as empresas também têm a obrigação, conforme essa lei, de ter o que se chama de encarregado de dados pessoais, ou Data Protection Officer. É uma pessoa que pode ser de dentro ou de fora da empresa que vai ser responsável pelo acompanhamento dos dados pessoais. Tá? Então, é uma necessidade também que a lei trouxe. Bacana. E uma vez esse dado do consumidor, esse dado seja repassado para outras empresas, o consumidor ele fica muito vulnerável. Qual é o perigo para esse consumidor? Então, o compartilhamento do dado pessoal entre uma empresa e outra, ele deve ser comunicado e, em alguns casos, autorizado pelo titular do dado, pelo consumidor, tá? Então, o cuidado do titular é ali, quando a gente clica muitas vezes naqueles de acordo, né, naquele consentimento, você pode reparar que muitas vezes ali a gente está concordando, ninguém lê aquilo, né? Mas a verdade é que ali a gente está concordando com o envio de propagandas e divulgações, e eles colocam lá, por exemplo, inclusive para outros parceiros, né? Então, o que o empresário deve fazer? Não é que é proibido, a intenção da lei também não é travar a atividade do empresário, isso é importante colocar também, tá? Porque existe a base legal e existe a proteção para o tratamento do dado e para a divulgação do dado. O importante é deixar o consumidor, o titular de dados, ciente e pré-autorizado para a realização de determinadas atividades. E mais ainda, que o titular de dados tenha a opção clara de não permitir aquele compartilhamento, né? Isso deve ser facilitado. Eu devo conseguir acessar a base de dados ou acessar aquela empresa e clicar facilmente na opção de descadastrar ou não aceito o compartilhamento. Então, isso aí as empresas devem providenciar antes de realizar compartilhamentos ou divulgação de dados dos seus clientes. E aí o consumidor fica mais suscetível a um golpe, né? De empresa, de alguma outra maneira cair na mão de pessoas com má índole, que têm intenção ruim. Exatamente, né? Essa possibilidade de golpe, ela vem tanto, a gente se preocupa muito às vezes somente com a questão do golpe no universo cibernético, virtual, mas acontece também quando a proteção física dos dados não se dá também. Então, de novo, trazendo alerta aí para os empresários de como estamos tratando os dados pessoais, a base de dados que a gente tem, isso dentro de casa, né? Com nossos colaboradores, com nossos prestadores de serviço, então é importante isso também. E que no que diz respeito a tratamento aí de dados pela internet, então no ambiente virtual, a adoção dessas medidas de segurança, que é o que a gente faz aqui no nosso negócio, justamente é o que é adequado, tá? Porque aí, se a gente tem a nossa base de dados numa nuvem adequada, numa nuvem certificada ou protegida, a gente evita que haja um incidente de segurança. Segurança para a empresa e para o consumidor. Exatamente. Né? Então, daí cabe o consumidor verificar se aquele site que ele está comprando, se aquele e-mail que ele está utilizando, se é certificado, né? Não realizar compras em sites duvidosos, não repassar os seus dados para links de WhatsApps desconhecidos, muito cuidado com a divulgação dos dados pessoais nas mídias sociais. Então, é um cuidado de parte a parte. A empresa vai ser responsabilizada, mas a conscientização ali do titular, do consumidor, vai começar por ali, porque se eu não transmito os dados, é a primeira medida de proteção, concorda? Então, basta a gente ter
o cuidado inicial. Tá ótimo. Então, Karina, obrigada pela participação. Obrigada, aqui no Direto da Daniela. Foi um Redação. prazer estar aqui com Foram vocês. esclarações importantíssimas. Obrigada. O Direto da Redação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.